Olá, sejam bem-vindos ao canal Skynet. No vídeo de hoje vamos explorar um assunto intrigante, o iceberg de mistérios do mundo. Prepare-se para mergulhar nessa jornada profunda onde exploraremos enigmas que desafiam o entendimento humano. Assim como um iceberg, onde a maior parte de sua massa está oculta debaixo d'água, muitos mistérios que vamos apresentar aqui são pouco conhecidos ou esquecidos pela maioria das pessoas. Camada 1 – Mistérios famosos. Em primeiro lugar, temos Stonehenge, um dos monumentos mais reconhecidos do mundo. Construído entre 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo, sua função e forma exatas ainda não são totalmente compreendidas. Seria um calendário solar, um lugar de culto. As teorias são muitas. Stonehenge está localizado na planície de Salisbury, no condado de Wiltshire, próximo a Londres, na Inglaterra. É um dos pontos turísticos mais conhecidos. Além disso, o Santuário de Stonehenge é entendido como um local de observação astronômica, principalmente na época de solstícios de verão e inverno, já que as pedras parecem ter sido dispostas de acordo com a posição do Sol nestas épocas do ano. Por outro lado, há indícios de que o local era utilizado para a realização de rituais religiosos, evidenciando a união que existe na humanidade entre conhecimentos astronômicos e o domínio religioso. Em seguida, as pirâmides do Egito. Como essas enormes estruturas foram construídas sem tecnologia moderna. Apesar de diversas teorias, como a do uso de rampas, muitos aspectos ainda permanecem um enigma. As pirâmides de Gizé são pirâmides de Quéops, Khafre e Mycerinos, as maiores e mais importantes do Egito. Dentro delas existem passagens subterrâneas, câmaras mortuárias, corredores estreitos, e íngremes e galerias. Tudo feito para abrigar os túmulos de faraós, dada a importância que a morte e o pós-vida tinham para os egípcios. Uma delas compõe as 7 maravilhas do mundo antigo, a Grande Pirâmide de Gizé, que permanece de pé e praticamente intacta. Ela possui 146,5 metros e foi considerada a construção mais alta do mundo até o século XIV. A mão de obra necessária para a criação desses monumentos foi de 30 a 100 mil homens, durante 14 a 20 anos. Como foi possível mover as enormes pedras e granito, naquele período, para a construção dessas edificações gigantes ainda é um mistério. A teoria mais aceita é que foi utilizada uma espécie de trenó de toras de madeira para movimentá-las pelo deserto. Outra teoria seria a utilização da força do rio Nilo. Outra famosa área de mistério é o Triângulo das Bermudas. Muitos barcos e aviões desaparecem sem deixar rastros. Seria fenômenos naturais, como bolhas de metano, ou algo mais sobrenatural. O mistério persiste. O Triângulo das Bermudas é chamado também de Triângulo do Diabo, o que se deve aos mistérios e lendas que se originaram depois dos acidentes e desaparecimentos com aeronaves e embarcações que ocorreram naquela região. A extensão de sua área não é um consenso na ciência. Mais de 50 navios e 20 aeronaves desapareceram no Triângulo das Bermudas nos últimos tempos. O Triângulo das Bermudas é considerado perigoso por ser uma região de alta instabilidade atmosférica e marítima, de modo que são recorrentes os acidentes envolvendo quedas de aviões e naufrágios nessa região. A recorrência desses acidentes fez com que a região do Triângulo das Bermudas ganhasse fama internacional. A atuação de OVNIs, a existência de monstros marinhos e até a presença de buracos negros são algumas das teorias da conspiração sobre o Triângulo das Bermudas. Camada 2 – Mistérios menos conhecidos. Agora, vamos para o Peru, onde as linhas de Nazca intrigam pesquisadores. Essas gigantescas figuras, visíveis apenas do céu, são uma verdadeira obra de arte antiga, mas sua finalidade continua sendo um mistério. Uma teoria sugere que podem ter sido feitas para serem vistas por deuses. Existem diversas teorias sobre o propósito e origem das linhas de Nazca, localizadas no deserto do Peru.
Astrologia. A teoria mais aceita é que as linhas representam um calendário astronômico ou estão relacionadas com a astrologia. Algumas figuras podem corresponder a constelações visíveis em épocas específicas do ano. Religião e cultura. As linhas podem ter sido caminhos percorridos em procissões religiosas para locais sagrados. Os arqueólogos Marcus Rendell e John Isla acreditam que as linhas eram locais de oferenda a deuses, com cada figura representando algo específico. Irrigação. O professor Kozok teorizou que as linhas foram usadas para impulsionar a agricultura no deserto. Alienígenas. O escritor suíço Eric von Däniken acredita que as linhas foram uma sinalização para o pouso de alienígenas. Mapa. Algumas teorias sugerem que as linhas seriam uma espécie de mapa. Escrita hieroglífica. Outra teoria é que os desenhos seriam uma grande escrita hieroglífica. Recursos de água doce. Um estudo recente sugere que as linhas foram criadas para aproveitar e gerenciar os recursos de água doce do deserto. As linhas de Nazca são um mistério que continua a fascinar cientistas e visitantes. As figuras são gigantescas e podem ser observadas do alto, através de plataformas ou de um sobrevoo. O manuscrito de Voynich. Um mistério literário fascinante é o livro de Voynich. Este manuscrito do século XV contém um idioma desconhecido e ilustrações de plantas que ninguém consegue identificar. É considerado o código mais misterioso do mundo. O manuscrito Voynich é um livro misterioso que ainda não foi decifrado. Algumas teorias sobre o manuscrito são: o manuscrito foi codificado a partir do hebraico. Pesquisadores da Universidade de Alberta usaram um sistema de inteligência artificial para descobrir que 80% das palavras do manuscrito indicam essa possibilidade. O manuscrito é um compilado de conhecimentos medicinais que foram codificados para não serem confundidos com bruxaria pela Santa Inquisição. O manuscrito foi uma fraude do mago e astrólogo inglês Edward Kelly. Os desenhos do manuscrito foram feitos por Leonardo da Vinci na sua infância. O manuscrito é um guia de saúde feminina e as palavras estranhas são abreviações. O manuscrito Voynich tem algumas características que o tornam enigmático. A escrita não segue as normas de nenhum idioma. Há muitas palavras repetidas, mas algumas normas formais são respeitadas. O texto foi escrito por uma só mão, com traço fluido e seguro, letras homogêneas e regulares. O manuscrito está escrito da esquerda para a direita, mas não tem sinais de pontuação. A cidade perdida de Atlântida. Falando em lugares misteriosos, a lendária Atlântida também merece menção. Citada por Platão, ela é descrita como uma civilização avançada que afundou no mar. Pesquisadores e exploradores lutam para descobrir se realmente existiu ou é um mero mito. Existem várias teorias sobre a cidade de Atlântida, incluindo teoria de Platão. O filósofo grego Platão, 427 a 347 a.C., acreditava que a cidade de Atlântida ficava no quadrilátero de Canais, no Estreito de Gibraltar, além das colunas de Hércules. Platão descreveu a cidade como um lugar com montanhas, rios, lagos e florestas, e que tinha um fosso que rodeava a cidade e desaguava no mar. Teoria de Ignatius Danley. No século XIX, o escritor e político americano Ignatius Danley publicou o livro Atlântida, o Mundo Antediluviano, que apresentava a teoria de que Atlântida era um continente perdido que foi destruído pelo dilúvio. Danley acreditava que os habitantes de Atlântida eram tecnologicamente avançados e sobre-humanos, e que deram origem a civilizações modernas. Teoria de Charles de Bourbourg. O padre francês Charles de Bourbourg ligou a civilização maia a uma Atlântida real. Teoria de Augustus Le Plongeon. O arqueólogo britânico-americano Augustus Le Plongeon tentou encontrar a Atlântida no Yucatán no final do século XIX. No entanto, muitos estudiosos consideram a Atlântida uma lenda, e que Platão a criou como uma representação filosófica de uma sociedade utópica. Camada 3. Mistérios intrigantes. Teorias mais profundas e curiosidades obscuras. O mistério de Dyatlov Pass. Em 1959, 9 esquiadores russos morreram em circunstâncias estranhas na montanha de Ural.
Detalhes como roupas rasgadas e jeitos estranhos de morte levam a teorias de experimentos militares ou atividade alienígena. O que realmente aconteceu? É uma questão sem resposta até hoje. Existem diversas teorias sobre o mistério das mortes dos 9 alpinistas soviéticos no Passo de Dyatlov em 1959, avalanche, a teoria mais comum, mas não havia sinais de deslizamento no local. Vento catabático, um vento violento que pode ter derrubado a barraca. Infração, um som subgrave que pode ter causado ataques de pânico. Abdução extraterrestre, uma hipótese menos crível. Abominável Homem das Neves, também conhecido como Yeti, uma das teorias menos críveis. Exercício militar soviético, o acampamento pode ter sido levantado na rota de um exercício militar soviético. Hipotermia, pode ter induzido um comportamento conhecido como desnudamento paradoxal, em que as pessoas retiram suas roupas. Neve caída nos estudantes, a neve pode ter caído nos estudantes enquanto dormiam, quebrando seus ossos. Avalanche pequena e repentina, uma avalanche pequena e repentina pode ter ocorrido e não ter deixado muitos sinais. O governo soviético concluiu que as mortes se deram por forças impressionantes, que jamais poderiam ter sido causadas por um ser humano. O mapa de Piri Reis, os mapas antigos do almirante turco Piri Reis, que mostram a Antártica em detalhes impressionantes, levantam questões sobre o conhecimento geográfico antigo. Como ele conseguiu mapear tão precisamente uma terra que estava coberta por gelo? Algumas páginas da história ainda estão por ser escritas. O mapa de Piri Reis é um mapa antigo do século XVI que supostamente mostra a costa sul-americana e a Antártida sem gelo. Aqui vão algumas teorias sobre o mapa. 1. Teoria da Antártida desglaciada. Uma teoria é que o mapa de Piri Reis é baseado em uma época em que a Antártida estava livre de gelo, o que permitiria que os antigos navegadores explorassem a região. Isso levanta questões sobre como a Antártida foi desglaciada no passado e como os antigos navegadores sabiam disso. 2. Teoria da origem extraterrestre. Outra teoria é que o mapa de Piri Reis é baseado em conhecimentos dados por extraterrestres que visitaram a Terra no passado. Essa teoria sugere que os extraterrestres teriam compartilhado seus conhecimentos sobre a geografia da Terra com os antigos navegadores. 3. Teoria da erupção de Atlântida. Uma terceira teoria é que o mapa de Piri Reis é baseado em conhecimentos sobre a Atlântida, um continente perdido que supostamente existiu no passado. Essa teoria sugere que a Atlântida foi destruída por uma erupção e que os antigos navegadores sabiam disso. 4. Teoria da cartografia avançada. Outra teoria é que o mapa de Piri Reis é resultado de uma cartografia avançada desenvolvida pelos antigos navegadores. Essa teoria sugere que os antigos navegadores tinham conhecimento sobre a geografia da Terra que eram mais avançados do que se pensava. 5. Teoria da interpretação errada. Uma última teoria é que o mapa de Piri Reis foi mal interpretado ao longo dos anos. Essa teoria sugere que o mapa não é tanto uma representação precisa da geografia da Terra, mas sim uma interpretação errada dos dados coletados pelos antigos navegadores. Oka Island, no Canadá, é famosa por sua busca por tesouros. Desde o século XVIII, exploradores tentam desvendar os segredos subterrâneos da ilha. Alguns acreditam que é um tesouro da Marinha Real ou até mesmo relíquias de piratas escondidas lá, mas ainda não encontraram nada conclusivo. Existem várias teorias sobre o mistério de Oka Island, incluindo Tesouro dos Templários. Muitos acreditam que o tesouro dos Templários está enterrado na ilha, o mesmo que levou Filipe, o Belo, a destruir a Ordem. Centro Industrial Britânico Secreto. A historiadora Joia Steele e o geólogo marinho Gordon Fader acreditam que a ilha abrigava um centro industrial britânico secreto. Eles acreditam que o poço de dinheiro é um forno de alcatrão, e que a estrutura em forma de U era um galpão de armazenamento. Represa enterrada. A Irmandade encontrou evidências que sugerem a existência de uma antiga represa enterrada no fundo do pântano. O mistério de Oka Island teve início com um rumor do século XVIII sobre um tesouro secreto. Camada 4 – Mistérios profundos e esotéricos.
Os experimentos de Montauk. Na década de 1980, surgiram rumores sobre experimentos secretos realizados na base aérea de Montauk. Acredita-se que esses projetos envolviam manipulação de tempo e controle da mente. O que aconteceu lá ainda é envolto em segredos e desinformações. A teoria sobre os experimentos de Montauk é uma lenda urbana que diz que o governo dos Estados Unidos conduziu uma série de projetos secretos em Camp Hero, em Long Island, com o objetivo de desenvolver técnicas de guerra psicológica e investigar viagens no tempo e no hiperespaço. A teoria foi popularizada pela série de livros The Montauk Project, Experiments in Time de Preston Nichols, que alegou ter recuperado memórias de seu envolvimento no projeto. Nos livros, Nichols descreve supostas atividades ilegais, como teletransporte, controle da mente, contato com vida alienígena e a encenação da aterrissagem do Apollo 11 na Lua. A teoria inspirou a série de sucesso da Netflix, Stranger Things, que uniu o projeto Montauk com o projeto MK Ultra, da CIA, para criar uma história de ficção que chocou a população norte-americana. No entanto, a existência do projeto Montauk nunca foi comprovada e os militares contestaram que algo como isso tenha acontecido. A maioria dos habitantes locais considera a história uma invenção, mas alguns acreditam que possa haver um pouco de verdade nela. A Sociedade Thule, uma das sociedades secretas mais enigmáticas, a Sociedade de Thule, é muitas das vezes associada a teorias da conspiração e o surgimento do nazismo. O que essa sociedade acreditava e como influenciou a Alemanha nazis. Um estudo fascinante que poucos conhecem. A Sociedade Thule foi uma organização alemã secreta fundada em 1918, e é conhecida por ter influenciado o Partido Nazista. Aqui vão algumas teorias sobre a Sociedade Thule. Uma teoria é que a Sociedade Thule era uma sociedade secreta que tentava reviver a antiga religião germânica e criar uma elite racial ariana. Outra teoria é que eles estavam envolvidos em práticas ocultas e mágicas, tentando fazer contato com seres sobrenaturais. Alguns também acreditam que a Sociedade Thule estava ligada à versão alemã da maçonaria e que eles tinham objetivos políticos mais amplos, como a criação de um Estado ariano. Os jovens alemães que acreditavam que o local mágico seria real fundaram a Sociedade Thule em referência à possibilidade de construir um mundo perfeito, à semelhança dessa terra mágica. Seu símbolo era a suástica. E os arianos seriam o povo supostamente superior. Alguns dos seguidores do grupo influenciaram o nazismo. Fenômenos OVNIs. É o que dizer dos OVNIs? A cada ano são registrados milhares de avistamentos. Alguns, como o incidente de Roswell, levantam questões sobre vida extraterrestre e vida além da Terra. A veracidade desses avistamentos ainda está em debate e continua a ser um mistério encoberto. Teorias conspiratórias sobre UFO são um subconjunto de teorias da conspiração que alegam que vários governos e políticos ao redor do mundo, em particular o governo dos Estados Unidos, estão suprimindo evidências de que os objetos voadores não identificados são controlados por uma inteligência não humana, ou construídos por tecnologia extraterrestre. Tais teorias geralmente argumentam que os governos da Terra estão em comunicação ou cooperação com visitantes extraterrestres, e ainda que os governos estão permitindo explicitamente a abdução alienígena. Várias teorias de conspiração sobre UFOs floresceram na internet e foram frequentemente apresentadas no programa de Art Bell, Coast to Coast AM. Indivíduos publicamente afirmado que as provas de OVNIs estavam sendo suprimidas incluem o senador Barry Goldwater, o almirante Lord Rio Norton, ex-chefe da OTAN e chefe do Estado-Maior da Defesa Britânica, Brigadeiro-General Arthur Exon, ex-comandante da White Patterson Air Force Base, vice-almirante Roscoe H. Hillenkoetter, primeiro-diretor da CIA, os astronautas Gordon Cooper e Edgar Mitchell, e o ex-ministro da Defesa do Canadá, Paul Hellyer. Além de seus testemunhos e relatos, nenhuma evidência que justifique foi apresentada para apoiar as suas afirmações e conclusões. De
Acordo com o Comitê para a Investigação Cética, pouca ou nenhuma evidência existe para apoiá-los, apesar de pesquisas significativas sobre o assunto por agências científicas não governamentais. Hoje, navegamos por várias camadas do iceberg dos mistérios do mundo, desde os mais conhecidos até os mais obscuros e intrigantes. O que eles ensinam sobre a curiosidade humana e nossa busca por conhecimento? Nós adoramos ouvir sua opinião. Qual desses mistérios mais te intrigou? Você conhece algum outro que deve ser adicionado a essa lista? Deixe seu comentário abaixo e não esqueça de curtir e se inscrever. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada enigmática. Até a próxima, e mantenha sua curiosidade viva.